Boa noite a todos. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Podemos dar início? Bom, gente, boa noite a todos que estão aí nos ouvindo, né? Nós estamos aqui fazendo uma live para comemorar os 17 anos de vida, né, do Projeto Coral Vivo, e a gente reuniu aqui algumas mulheres maravilhosas, né, que tiveram um papel fundamental, né, no projeto, a fundadora do projeto, e a Débora Pires, e a Bárbara, né, que implantou o projeto aqui no sul da Bahia, aqui em Porto Seguro, e depois em Arraial da Ajuda, né. Então, a gente está querendo comemorar o aniversário do projeto, resgatando, né, um pouco da história, né, do projeto, como é que ele foi pensado, como ele foi planejado, como é que ele foi implantado. E muitas dessas informações, elas estão disponíveis, né, em várias publicações do projeto. A gente, em várias ações que a gente vem desenvolvendo aí desde 2003, a gente está sempre publicando, né, livros e manuais e guias para estar deixando registrada aí essa história, né? E uma grande parte da história do projeto, ela está publicada no livro Mergulhando no Coral Vivo, né? Um livro que tem acesso livre, o PDF, você pode fazer o download no site do projeto, assim como todas as outras, né, publicações, mas nada como escutar, né, das pessoas que fizeram essa história, né? Então, hoje a gente está aqui para bater um papo com algumas dessas pessoas e a gente vai escutar, né, o que elas pensaram, o que elas sentiram, né, ao implantar aqui o projeto, ao desenvolver o projeto, para ter a ideia, né? E também falar um pouquinho, claro, dos bastidores, né? Porque toda essa história aí tem essa parte dos bastidores que também é maravilhosa e que não está no livro, né? E que vai estar só aqui no nosso bate-papo. Então, assim, ao longo da história, né, do Projeto Coral Vivo, muitas pessoas chegaram, muitas pessoas ficaram pouco tempo, muito tempo, né? Saíram, voltaram. Então, muitos encontros foram sendo realizados ao longo dessa história. E como todo bom encontro, né, a gente acredita que sempre tem uma troca, né? Então, o Coral Vivo aprendeu muito com essas pessoas e a gente acredita também que as pessoas que passaram pelo projeto também levaram muitas coisas boas, muitas experiências, muitas vivências, né? E isso é muito bacana. Então, a gente sempre fala, né, que você pode até sair do Coral Vivo, mas que o Coral Vivo nunca sai de você. Né? Ele fica sempre ali no coração, né? É um lugar com pessoas muito agradáveis de conviver, né? Então, hoje eu tenho a honra, né, de estar mediando aqui essa conversa, né, com a Débora Pires, que é bióloga, ela é fundadora do projeto e ela também é coordenadora de comunicação, né, do Coral Vivo, professora titular do Museu Nacional da UFRJ. E com a Bárbara, que também é bióloga, e ela que implantou o Coral Vivo aqui, e ela é professora da UFSC, né, UFSC, né, que fala. E eu sou a Thaís, eu falo aqui de Arraial da Ajuda, né, sou moradora de Arraial da Ajuda, já há 13 anos, e eu sou bióloga, né, eu sou coordenadora, estou fazendo uma transição da coordenação de sensibilização para a coordenação de educação do projeto, né, estou nessa transição aí. E, além disso, né, eu tenho 2 filhas, eu também sou coordenadora de uma escola aqui do SEAD, e também eu faço os passeios de observação de baleias, né? Então, toda essa parte marinha aí, a gente... e essa parte de educação, né, eu estou bem inserida nessas áreas aí. Bom, desde o início, né, a gente sabe que um dos grandes pilares do Projeto Coral Vivo é a pesquisa, né? Inclusive, hoje a gente vai estar falando como foi acompanhar pela primeira vez no Brasil,
a desova de várias espécies de corais, né? Então, porque o projeto ele foi criado, né, para tentar responder algumas perguntas que vinham matutando na cabeça desses pesquisadores lá do Museu Nacional, mas que encontravam um pouco de dificuldade de responder essas perguntas, de desenvolver as suas pesquisas lá no Rio de Janeiro, sendo que os animais que eles estavam estudando estavam predominantemente aqui no sul da Bahia, né? Então, por isso que teve esse movimento, né, da fundação da base aqui no sul da Bahia. Então, eu queria citar aqui um trecho desse livro, né, do Mergulhando no Coral Vivo, que fala o seguinte: as ideias, elas não surgem repentinamente e prontas. Em geral, elas são imersas nos contatos e conversas do dia a dia, no contexto histórico em que são elaboradas. A história de vida, a ajuda e o apoio de inúmeros envolvidos, muitas vezes anônimos, a perseverança frente à adversidade, a capacidade de aproveitar oportunidades que surgem ao longo do caminho e de adaptar para melhorar nos momentos mais difíceis. E muito, mas muito mesmo, muito trabalho, dedicação, são indispensáveis para a continuidade e sucesso de um projeto, né? E é o que a gente tem conseguido aí com o Coral Vivo. Então, Débora, a gente se conheceu lá no Museu Nacional. Eu era uma estudante, né, de biologia marinha, toda empolgada, adorava campo, todo campo que tinha eu queria ir, né? E eu era estagiária no laboratório de equinodermos, lá com o Renato, e era um laboratório vizinho ao seu. Foi assim que a gente se conheceu, e eu lembro que a gente fez uma expedição, né, que juntou os dois laboratórios, o seu laboratório com o laboratório de equinodermos, que a gente ficou uns 15 dias na ilha de Coroa Vermelha, a Bárbara também estava lá, né? E pesquisando, né? Assim, aquilo ali para mim foi uma experiência, imagina, eu recém-entrada na faculdade e poder vivenciar um momento daquele, tipo, de um levantamento de um lugar que não era conhecido, né? Do que tinha ali de corais e de equinodermos, e fora que é um paraíso no sul da Bahia, né? Então, conta pra gente, Débora, como é que foi essa motivação, né? Então, eu te conheci antes do projeto Coral Vivo nascer, né? Mas você já vinha desenvolvendo as pesquisas e como é que foi essa motivação? Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, ótimo, Thaís. Antes de começar a falar dessas maravilhas, né, que a gente vai relembrar muita coisa aqui, eu primeiro queria agradecer a presença de todo mundo que está acompanhando aqui, dizer assim, pô, da felicidade de estar aqui com a Bárbara, com a Thaís e com a Aline, nossa querida, que ela agora é a coordenadora de comunicação do Coral Vivo, que está nos bastidores aí, possibilitando essa live aqui, então, o trabalho da equipe toda aqui. E falar também... só te cortando... Fala. Mas que eu esqueci de falar, que a gente tinha um outro convidado aqui, que era o Fábio Negrão, que também faz parte dessa história, né, desde o comecinho, e ele ia poder trazer um pouquinho dessa história dele aí com o projeto, mas o Fábio, quem conhece, ele é pedagogo, ele é mergulhador, ele opera em Abrolhos, e ele foi chamado, assim, de última hora para uma operação em Abrolhos, e não vai poder estar aqui com a gente, né? Mas como ele está em Abrolhos, está perdoado, né? Está perdoado. Numa grande missão, está perdoado. O Fábio sempre esteve com a gente em todos os momentos, então esse seria mais um momento muito bom que ele viveu com a gente tudo desde o início. Bom, então, como é que é? Bom, eu me lembro muito dessa viagem que você falou, ela memorável, me lembro muito da Thaís também ali no início, sempre muito empolgada, com essa energia maravilhosa que ela tem. Então, ali fazia parte, foi espetacular, porque eram 2 laboratórios, né, que se juntaram, e a gente foi, assim, meio fazer praticamente uma disciplina, né? Então, tinha os alunos da selenterologia, os alunos lá de equinodermas, então foi uma coisa sensacional. A gente ia fazer muitos experimentos todos, e aí foi assim, foi ir para o campo, gente, maravilhoso. Aí a gente ainda foi para uma ilha que a gente tinha que cozinhar, que a gente tinha que fazer tudo, trabalhar, e chovia, enfim, acampamento, aquela coisa louca, né? Sem celular, sem... Enfim, foi espetacular. Eu acho que isso está
mesmo a gente que já saía um pouco para campo, isso é memorável, isso é maravilhoso. E essa saída justamente faz parte, foi umas e tiveram muitas, né? Que o que a gente vinha fazendo no museu enfim, a gente começou a trabalhar com os recifes de coral assim na década de 80, mais ou menos. Então tudo era um pouco de novidade. Então o início das pesquisas era aquela coisa de se conhecer o que tem, onde estão, né? A distribuição dos organismos, a biodiversidade e tudo mais. Depois começamos os fatores que influenciavam essa distribuição, enfim, para tentar conhecer o porquê dessa distribuição e tudo mais. E aí, depois, avançando, que isso aí passaram-se vários anos até chegar ao coral vivo, a gente começou a ficar preocupado mais assim de entender os processos que se davam nos recifes, né? Não só conhecer quem está lá, que espécie é, mas como é que o recife funcionava, né? Como é que ele era mantido, como é que ele se renovava. E aí, a renovação, como é que as coisas se renovam? Através da reprodução, né? Então, foi ali que começou a sementinha da gente achar que era muito importante trabalhar com reprodução, porque não se conhecia absolutamente nada, muitas espécies que só tem no Brasil, então tudo seria uma novidade, né? Então, começou com essa coisa da gente perceber a importância não só dos parâmetros, tipo a sedimentação, né, Bárbara, que a Bárbara trabalhou tanto, enfim, mas que a reprodução era uma coisa muito importante da gente conhecer. Então, meio que o coral... Isso daí foi mais ou menos o embrião, quer dizer, quando o Coral Vivo surgiu, já tinham se passado mais ou menos uns 20 anos, né, dessas historinhas, milhões de histórias, né? Depois o Coral Vivo, depois é que veio, e agora já tem 17. Então, a gente já está brincando aí há bastante tempo, né? É uma gestação longa, né? 20 longa. anos. Mas é isso. Tá, vamos mostrar umas fotos? Ai, eu vou vamos. compartilhar aqui. A gente vai vendo, né? Uhum. Vai revivendo essas coisas. Aí você pode... vocês estão vendo? Estão conseguindo ver? Aí você pode ir falando um pouquinho sobre as fotos, eu acho que é legal. Aí é uma foto lá no Laboratório de Celenterologia, no Museu Nacional, né? Eu não me lembro direito o ano disso, mas tem a Mônica, a Bárbara, a Mônica, eu nem me lembro direito quando entrou, tá a Lívia, que também foram alunos de pós, né? De mestrado, depois de doutorado, então, umas pessoas muito queridas, Emiliano, e como você falou, passaram várias pessoas, uns ficaram, outros saíram, enfim, Emiliano é um que é essa pessoa de preto, né, que está aí, cabeludo, super jovem. Emiliano está com a gente, assim, trabalhando, enfim, desde a iniciação científica, né? Ele estava, sei lá, nos primeiros semestres da faculdade, e hoje, né, ele já acabou o doutorado há muito tempo e trabalha com a gente, é uma pessoa ótima, super parceiro, já foi coordenador de pesquisas do Coral Vivo, está com a gente até hoje, trabalhando, enfim. E eu tenho o Marcelinho aí, espetacular, que a gente continua falando, não tem um trabalho direto, Bárbara, Lívia, que aí a gente teve interface já mais com a Petrobras, Mônica, que fez o mestrado e o doutorado lá no museu, e hoje mora fora do Brasil, enfim, são pessoas assim... Nossa, a gente tem muita saudade desse tempo aí. Vou passar, então. Aí é em Abrolhos, e Márcia Figueiredo, Joe e o Renato aqui de Costas, né? Eram trabalhos justamente em Abrolhos, que eram vários trabalhos que a gente fazia, o Renato fez algumas coisas com o ouriço nessa época, o Joe foi ver as gramas, e a gente também trabalhando com os corais e tudo mais. Essa foto, acho que a gente ainda não tinha começado, não sei se a gente já tinha começado a coleta de reprodução, mas acho que isso é um pouquinho antes, acho que talvez um ano antes. Já tinha começado, sim, Débora. Já tinha? Já tinha, porque foi antes porque as coletas foram 96, né? As primeiras coletas para reprodução. Ótimo, é bom para você me ajudar, Bárbara. Bárbara. Então, como a Bárbara... Você quer falar, Bárbara, um pouco sobre eu queria lembrar... Eu queria lembrar de algumas coisas, assim, dessas vivências, né? Porque eram vivências de muito aprendizado.
A gente pode, assim, contar histórias de bastidores? Depende. Naquela... Tá, selecionada. Aquela estada da Coroa Vermelha, por exemplo, na foto anterior tem o Emiliano, a Mônica, eu não sei se a Lívia estava, eu acho que não, mas nós três estávamos. Uhum. E eu me lembro de um dia, a Débora falou dessa coisa da comida, né? A gente tinha que ir para o campo e a gente tinha que fazer comida, e a gente tinha que limpar as coisas, e a gente tinha que preparar tudo para trabalhar no dia seguinte. Às vezes, uma ilha deserta, né, Bárbara? Não tinha nada. Fazer comida no barracão lá, com o fogareiro, né? Num barracão de pesca abandonado, não tinha nada na ilha, né? Gente, não é uma ilha, né? É um pedacinho de terra no meio do Recife. Acho que até menos, né? E aí eu nunca vou me esquecer um dia que eu estava com o Emiliano, eu acho, e com o Marcos Barbeitos, que hoje é professor da Universidade Federal do Paraná, e a gente estava terminando um mergulho, morrendo de fome, e a gente viu uma anêmona espetacular, já no raso, assim, voltando para a praia. Aí a Débora e o Clóvis falaram assim, a gente vai preparando o almoço, mas vocês têm que levem essa anêmona, porque a gente precisa levar ela para a coleção do museu. E foram embora. E aí a gente ficou lá, os alunos tentando, né, atingir a meta, né, que era coletar aquela anêmona. Olha, a gente... lembro disso. Você não lembra, mas eu lembro muito bem. E aí a gente cavou, e a anêmona, ela tinha uma coluna muscular imensa. Né? Um ceriantos, daquele que... Eu não lembro se era um ceriantes ou se era uma anêmona, eu era muito principiante na época. Eu só sei que a gente ficou muito tempo morrendo de fome, cavando, tentando coletar aquele animal para poder levar para a coleção do museu, para agradar os nossos orientadores. E aí, quando a gente chegou, a gente não conseguiu, aí a gente chegou na casa assim, arrasado, morrendo de fome, aí estava Débora e Clóvis lá, rindo da cara da gente, e aí eles falaram, vocês não iam conseguir nunca. E aí eles explicaram para a gente o mecanismo daquele animal, como que ele funcionava, e que por isso a gente não ia conseguir. Então, assim, é interessante como que essas experiências em campo, e mesmo os fracassos, para nós foi um fracasso, mas não foi um fracasso, na verdade, né? Foi um grande aprendizado, e foi algo que me marcou assim, profundamente, né? A experiência de trabalho de campo, de como que você tem que ter o conhecimento para poder se organizar, né? E ter sucesso, até mesmo numa simples coleta, né? Então, essa época foi muito recheada. A comida estava pronta? A comida estava pronta? Estava pronta, estava uma delícia. A Débora planejava uns super rangos, assim, estava tudo maravilhoso. Então, valeu a pena. Então, eu vou passar aqui mais algumas fotos, mas é só para, assim, ilustrar, né? Que, assim, imagina, gente, a galera saía lá do Rio de Janeiro, né? Horas e horas, né, de viagem, e ainda saía horas e horas de barco. Era muito amor mesmo, né? E como a Débora falou, né? Os primeiros mergulhos, as primeiras observações, é assim, o que tem ali, né? O que tem ali, que ninguém nunca tinha descrito, não sabia o que tinha. Então, e aí depois entender o mecanismo, né? E aí os estudos vão se aprofundando, né? E tal. Aqui tem a Berna, né? A Bárbara, o Clóvis. Aqui também tem... Quer falar, Débora? Aí tu... Esse daí já foi um pouco depois. Essa foi a primeira expedição do Reef Check, né? Que é um projeto de monitoramento, é um protocolo, e que a Beatriz está aqui, ali de trancinha, perto do Fábio, de camiseta branca, ela é a coordenadora, e a gente foi implantar junto com a Ana Paula Prates, tá aqui embaixo, não sei direito, acho que era um pessoal lá de Caravelas mesmo, a Berna ali de novo, e Mauro Maida, enfim, a gente estava implantando, ajustando o protocolo para a realidade dos recifes brasileiros. Então, foi a primeira saída assim, para implantar o Reef Check, né, no Brasil. Isso daí é lá em Abrolhos mesmo. Sim. E aí, Débora, vocês sentiram a necessidade de montar uma base aqui, né? Eu lembro do que o Emiliano, acho que eles fizeram mestrado, ou até a iniciação científica dele, no laboratório, tentando fazer, né, a reprodução, tentando observar uma dificuldade danada. Então, você fez todos aqueles estudos, né, de reprodução lá no Rio, com as lâminas, das gomas,
e tal, mas sentiu a necessidade, né, de vir para cá, né? Como é que foi essa porque assim, ideia? quando a gente definiu que uma linha de pesquisa do laboratório seria a questão da reprodução, e nessa época tudo era muito difícil, a gente não tinha recurso nenhum, né? Então, o que a gente fez? A gente ia a Brolhos de 2 em 2 meses, então fomos 6 vezes num ano para coletar as principais espécies formadoras dos recifes. Então, a gente coletava 10 espécies. Então, a gente ia de ônibus para Caravelas, chegava lá, pegava o barco, mergulhava, pegava o material, levava para o museu e não trabalhava com os bichos vivos. A gente estimava a reprodução e as características reprodutivas das espécies através da histologia, né? Que aí você vendo os tecidos, a gente podia ver como é que se dava o ciclo através da observação dos gametas na histologia. Na verdade, a gente começou a aprender lá, porque ninguém sabia, eu não sabia como é que era. Então, foi um aprendizado gigante, né? Então, 96 foram as coletas, então é tudo muito demorado, muito trabalhoso. O primeiro trabalho, assim, com alguns dados dessas coletas de 96, foi publicado só em 1999, que foi o trabalho com as 3 mucismilhas, né? E dali, então, depois vários foram teses de alunos, dissertações. Isso só foi possível, assim, gente, com a ajuda de muita gente no campo, com a ajuda de muita gente no laboratório, né? Então, eu cheguei na época a listar todos os nomes, eram assim 40, 50 pessoas para poder viabilizar esses dados, né? Então, mas tudo feito realmente, como você falou, no Rio de Janeiro. Na hora que você quer testar na natureza, você quer ver se aquilo ali, porque os nossos dados eram períodos de possível desova muito longos. Quando você quer afinar, então você tinha que ir para junto do mar. Então, a gente precisava de uma base à beira-mar, né? Foi quando a gente começou com essa coisa do coral vivo, não só para pesquisa, mas para fazer coisas com a população que vive perto dos recifes. Enfim, a gente queria já atingir a sociedade para a questão dos recifes. Então, ir para Porto Seguro, além de possibilitar o laboratório à beira-mar, possibilitou um local turístico com muita visibilidade, com uma logística razoável, que a gente começasse a atingir a sociedade em relação à importância dos recifes, porque não adianta só ficar no laboratório, as coisas sendo destruídas e tudo mais, se você não atinge quem está ali, quem está na ponta, né? Então, foi tudo meio junto, essa necessidade de ir para o mar, para Porto Seguro e tudo mais. Legal. E aí, a Felizarda, né, que veio, né, montar essa estrutura aqui foi a Bárbara, né? Por isso que a gente está muito feliz de estar com ela aqui, para ela poder contar como é que foi isso. Então, nessa época, eu já tinha largado o Rio de Janeiro, já tinha me formado, né, claro, e estava morando em Cumuruxatiba. Então, eu acompanhava um pouco de longe, lembrando, né, gente, que essa época não tinha, né, coisa de internet, né, essas coisas, mas lá em Cumuruxatiba, né, demorou mais para chegar lá. Mas eu lembro que a Bárbara me ligou e falou, Thaís, eu estou indo para Porto Seguro, né, eu vou montar o projeto Coral Vivo aí e tal. E aí eu falei, pô, legal, vamos ficar trocando ideia. Como é que é morar aí no sul da Bahia? Falei, maravilhoso, pode vir. Mas isso, né, foi há 17 anos atrás, né? Então, assim, o Porto Seguro e o Arraial da Ajuda, né, mudaram, né, nesses anos. Então, eu queria, Bárbara, que você contasse um pouquinho para a gente, né, em que momento da vida que você estava, como é que foi essa decisão e essa mudança, né, radical e tudo que você fez aí nesse início aí do projeto. Então tá, eu nem dei boa noite, né? Boa noite a todas e a todos. Me empolguei ali com as lembranças daqueles momentos. Bom, então assim, eu vinha, né, de um período assim de formação acadêmica, mestrado, doutorado, fazendo pesquisa. Então, como a Débora falou, a gente foi mergulhando, né, no estudo desses processos, participando de congressos, né, internacionais, enfim. Então, assim, eu tinha uma paixão muito grande pela ciência
mas eu sentia isso que a Débora falou, essa vontade de ter mais, né? Tanto conhecimento a gente precisa aplicar de alguma forma, né? Então, isso era uma vontade que eu já tinha desde então. E eu acho que essa vontade também está muito relacionada com todos esses aprendizados nesse período, que não foram só aprendizados sobre a ciência, sobre o fazer acadêmico, né? Está aqui a Berna na foto, né? Essa pessoa de vermelho no canto da foto. A Berna é uma guarda-parque em Abrolhos, uma mulher do mar incrível, assim. Então, eu ia para lá e eu aprendia muito com a Berna, assim, aprendia demais, né? E também com os pescadores, com todas essas pessoas do mar, né? Então, era aquela vontade de devolver. A gente vendo, né, que os recifes no mundo inteiro começavam a ser ameaçados por várias ações antrópicas, por mudanças climáticas, pela sobrepesca, né, pelo uso predatório dessas áreas, até mesmo pelo turismo. Então, foi surgindo essa vontade de trabalhar de uma maneira um pouco mais aplicada, né? E aí veio essa proposta, né, a partir do que Débora, Clóvis e todas as parcerias começaram a desenvolver em termos de aplicação desse conhecimento. E aí eu não pensei duas vezes, né? Eu falei, claro que eu vou, estou indo, né? Liguei para a Thaís e falei, bom, estou indo para algo muito novo, né? E realmente foi muito novo, muito diferente, né? A nossa formação acadêmica, ela prepara a gente muito pouco para atuar. Na época preparava muito pouco, né? Eu acho até que a gente está tentando melhorar um pouco isso, mas era muito incipiente o preparo para a vida fora da academia, né? Para atuar em outras frentes. Então, assim, foi um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo os aprendizados só aumentaram, né? Então, tá lá do lado dos recifes, convivendo com as pessoas dos recifes, né? Isso foi algo assim incrível que me acompanha até hoje, né? Que faz assim o meu fazer hoje diferente do que seria, eu acho, né? E até hoje eu tenho esse ímpeto de trabalhar em coisas mais aplicadas, né? E essa foto é da nossa chegada lá, né? A gente teve a parceria do Paolo Botticelli, né, que era dono de uma pousada lá em Porto Seguro, que é esse que está no meio aí na foto, e tivemos a parceria também do Projeto Tamar, do Gonçalo, que veio lá da Praia do Forte, né, para nos ajudar a planejar como é que a gente ia adaptar o espaço. Então, foram assim, nossa, pensando agora, né, foi um espaço de tempo muito curto, em que muita coisa acontecia, né? Muita coisa dava errado às vezes, mas gerava aprendizado também, né? E tem toda essa diferença, né, de sair de uma capital, a gente morava no Rio de Janeiro, né, e onde as coisas funcionavam de um jeito, e ir para um lugar de praia, um lugar turístico, enfim. Então, muitos desafios, mas como a Débora falou, assim, muito apoio de muita gente, né? Eu acho que tem uma foto depois que mostra a ida do barco, não sei se está na sequência aí, mas a gente teve só vou interromper um minutinho para a gente, enquanto a gente quem não estiver falando, desligar o microfone, porque parece que está dando um chiadinho aí. E, Débora, você falou que tinha um fone e tal, não sei se de repente pode melhorar, tá? Mas pode continuar, pode continuar. Não, só para a gente, né, valorizar isso, assim, né, que para tudo isso acontecer, desde o início, quando a gente ainda era bem pequenininho, ainda assim tinha muita gente envolvida, muitas parcerias, muito apoio, né? O Fábio usando o carro pessoal dele, né, para nos levar, esse é o Fábio Pitombo, professor da Federal Fluminense. Então, assim, no carro pessoal, a gente levou essa lancha do Rio de Janeiro para Porto Seguro, dormindo na estrada, não dormindo na estrada, né? Uns dormiam, outros ficavam acordados porque tinha que vigiar a lancha na pousada na beira da estrada. Enfim, era bem tenso, assim, tudo que a gente vivia nessa época, né, Débora? Essa época é importante salientar que a gente teve o apoio do Fundo Nacional do Meio Ambiente, né, que era o FNMA, que nos possibilitou a compra da embarcação e essa começar a montar um pouco a base, né,
que, na verdade, então, como a Bárbara falou, foi através do Paulo, que nos deu muita força ali no início, que, na verdade, era uma pousada, né? Então, ele tinha um pequeno espaço que nos cedeu e ali a gente improvisou um laboratório, né? Para começar a fazer, tentar ver a coisa da desova dos corais e tudo mais. Aí é o Emiliano, que também desde sempre nos ajudando, então começando com a Bárbara ali a montar toda a questão dos aquários, de filtragem e tudo mais. Acho que vão ter outras fotos que a gente vai poder ver melhor. Aqui foi a primeira desova, né, Débora? Momento marcante. Aí, então, assim, para vocês verem, uma coisa bem improvisada, né, com pregador de roupa e tudo mais, que aí é onde a gente fazia a fecundação cruzada dos gametas. Então, tem as datas, tem o número da colônia, tá vendo? Ali embaixo está 12/10, você viu? Isso daí foi, então, no dia seguinte, nosso aniversário, dia 11, tá vendo? Projeto Coral Vivo, 12/10. Então, foi tudo assim, né? Então, isso daí, a partir da desova, a gente separava os gametas e fazia a fecundação, distribuía nos potinhos, e essa parte toda aí, dessa emaranhado de fiozinhos e tudo, eram tubinhos de ar, né? Para a coisa ficar aerando. Então, assim que começou a ser feito. Fala, Bárbara. Parece fácil a Débora falando assim, né? Mas uma coisa também interessante, como ela falou, que tinha todo esse trabalho das pesquisas com histologia, com a reprodução. Então, assim, essas pesquisas davam um período, um mês. Nesse mês o coral pode estar desovando. 2 meses, né? E aí, quando a gente vai para o campo e tem que fazer, né, o trabalho experimental, é muito mais complicado, né? Então, assim, a gente demorou muito a saber como é que a gente pega as colônias no momento certo. Porque também a nossa estrutura nova, né, toda adaptada, a gente tinha muito receio de trazer os corais e eles não se adaptarem no aquário, né? E a gente, muito cuidado com os animais, né? Então, foi todo um aprendizado, até que a gente, né, ia lá, observava em campo. Teve uma noite que a gente foi à noite coletar as colônias, porque a gente não queria coletar elas de dia para não estressar os corais. Então, foi uma noite de mergulho a partir da praia, lá na ponta do Recife. Mais tarde, quando a gente mudou de base, eu me lembro a gente não tinha embarcação ainda para trabalhar nos recifes ali pertinho, aí eu pegava minha prancha de surf e eu ia de prancha de surf, marreta, ponteira, para tirar os corais, para poder fazer o monitoramento, né? Então, foi de novo essa coisa de muito aprendizado, né? Aprendizado diário, assim, de como fazer, de como acertar. Às vezes errava, né? Mas quando acertava era assim, emocionante, como foi esse caso da desova, né? Não, eu só queria dar uma parte que às vezes as pessoas veem que a gente tira os corais de coral, marreta, ponteira, não sei o quê, e é só para sempre realçar e reforçar, né, que a gente retirava as matrizes do mar, né, colocava em aquário, mas a gente devolvia os corais vivos, né? A gente usava aquele tubolite, né, tipo um epóxi atóxico, então que eles eram fixados ali no mesmo local onde eram retirados. Então, na verdade, a gente faz isso até hoje e é uma coisa que dá muito certo. Fala desse, Bárbara. Meninas, eu vou passando aqui, tá? Porque assim, não temos 17 anos para contar essa história, tá? Não, mas eu acho que você pode ir passando mesmo. Tá. Essa foto é do meu companheiro na época, o Amazonas, que é pesquisador também, professor na Federal do Mato Grosso, e mais um dos grandes apoiadores do Coral Vivo, né? Então, estava sempre presente ali. E a gente fazia monitoramento diário da salinidade da água, porque em Porto Seguro, o rio corria para aquela região ali, e a água do rio ficava bem costeira, bem nos lugares que a gente precisava captar água. Então, esse foi um dos desafios que a gente teve, foi da qualidade da água nos aquários. E no ano que a gente chegou lá, teve a maior enchente de não sei quantas décadas em Porto Seguro, a base alagou, enfim, desafios extra aí que a gente sempre enfrenta, né? Mas foi dando tudo certo. Vamos lá. Ele aí de novo.
de novo, monitorando salinidade nos aquários, aí tem as colônias, né, de coral cérebro, todas eram nossos bebês na época, né? A gente ficava ali, morava do lado da pousada, tinha que ir lá de tantos em tanto tempo, enfim, era bem intenso. Aí eu acho que já estava acontecendo as desovas, né, Débora? E a gente filmando, registrando, fazendo a fecundação, espantando o mosquito, porque não tinha ar-condicionado, Olha, e era aí cheio já de está mosquito. coletando os bundles, né? Os pacotinhos. Isso. Pode ir passando, Thaís. Todo mundo novinho. E aí corria para um peixinho em casa, que era ali do lado da pousada, e voltava para trabalhar sábado, domingo. Aí a casa de um grande parceiro também, lá no Arraial da Ajuda, onde o Fábio ficava, era a nossa varanda de reunião. Essa aí é a dupla dinâmica, Fábio e Kenji, que o Kenji, super experiente nessa coisa de obtenção de imagens e tudo mais, e de documentários, enfim. E aí ele, mais um voluntário, uma pessoa maravilhosa que nos ajudou para, assim, não, vai ocorrer a desova e a gente tem que filmar. Então, o Fábio também sempre foi ligado nessa coisa de imagem, muito amigo do Kenji, então foi essa dupla lá para nos ajudar a fazer, finalmente, ver se acontecia e fazer o registro, né? Eu acho que esse ponto também das parcerias, e aí, de novo, está o Fábio, né, com a parceria de... Ele trouxe toda uma equipe de caravelas, de conhecidos, de amigos dele, que vieram quando a gente foi... Quando a gente viu que a salinidade da água em Porto Seguro não estava adequada para a manutenção, né, do sistema de aquário, a gente foi buscar um lugar mais adequado. Eu saía de bicicleta, atravessava o rio de balsa e ia monitorar do lado de lá, do lado de Arraial da Ajuda, né, do lado sul. E aí tinha um parque ali, que era o Ecoparque, e eu pensava, né, o que será que é isso aí? Parece tão perfeito para a gente ter uma base aqui, né? E através de parcerias locais, né, que me indicaram, então, conversar com o Nichini, o Fábio Nichini, que era o gerente do Ecoparque na época. E acabou dando certo, né? Eu acho que o Coral Vivo, assim, ele tinha... A ideia era tão boa, era tão interessante, que as pessoas se encantavam, né? Então, a gente começou a ter esses apoios, né? Apoio do pessoal de caravelas, apoio de empresários locais, e aí a gente conseguiu, então, montar essa base no Arraial da Ajuda, né? Então, esse aspecto, assim, né, de encantamento das pessoas com a ideia do projeto também foi algo muito interessante dessa vivência que a gente teve lá, né? E tudo isso a gente mesmo fazendo, né? Não tinha uma equipe contratada, tinha, né, essa pequena equipe que veio de caravelas e a gente ali junto, né? Todo mundo fazendo o mesmo trabalho, cavando, botando tijolo, enfim, construindo mesmo da base, né? Aí já no Coral Vivo. E uma pessoa também muito especial que eu queria ressaltar, pelo menos na minha vivência lá, assim, foi um grande amigo que eu fiz, foi o Leones Lopes, né? Que me ajudava muito com a questão da embarcação, era muito complexo. Eu tinha raiz amador, mas eu não tinha experiência para lidar com uma embarcação daquela, era uma super responsabilidade. E o Léo sempre estava ali dando apoio, né, voluntariamente também, ajudando. A gente passava, às vezes, tardes inteiras tentando resolver problema de motor, com os mosquitos comendo a gente. Enfim, então eu acho que o Coral Vivo ele tem até hoje esse espírito assim de apoio, de vestir a camisa, mesmo de quem não estava diretamente envolvido, né? E aí já o era Léo até hoje também, né? E o Léo muito conhecedor, né, Bárbara? Sabe, conhece tudo. O Léo até hoje parceiraço, né? E grande professor, né? Grande professor. Uma pessoa maravilhosa. Aqui também já tem algumas fotos dos primeiros, né, sistemas aí, né, com as placas. Vocês querem? Na verdade, depois da desova, a gente começou a trabalhar um pouco, originou as larvas, a gente conseguiu fazer a fecundação in vitro, em laboratório, né? E aí a gente
viu a transformação toda. Depois acho que vão aparecer até fotos do início mesmo, da gente gerando esse dado até chegar na larva. E aí, então, aí você vê que são placas de recrutamento, onde as larvinhas, elas nadam, né, a princípio, e depois elas vão se assentar num substrato duro. E aí que seriam nessas placas. E são placas que a gente vê aí que tem inclinações diferentes, né? Elas têm horizontais, verticais, inclinadas e tudo mais, para a gente começar a descobrir se havia um assentamento assim, preferencial, né? Se elas preferiam algum tipo de superfície, algum tipo de inclinação. Então, isso daí também foi uma leva de experimentos com placas que a gente fez isso desde o início. E eu acho que esse período também marca uma coisa importante, né, Débora, que foi todo o impulsionamento que o Coral Vivo deu para os trabalhos acadêmicos, né? Então, aí a gente começa a ter os mestrados, os doutorados, né? Os estagiários também de iniciação científica, né? Então, o Coral Vivo passa a ter também, eu acho, uma importância muito grande na formação desses jovens, né? Na formação acadêmica, né? Imagina a oportunidade de ir lá fazer esses experimentos lá, né? Então, foi incrível também. Em todos os níveis, né, Bárbara? Desde a graduação, monografias, mestrado e doutorado. Então, assim, um ambiente muito rico, né, de troca, enfim. A quantidade de conhecimento, né, sendo produzido, né, através dessas teses, né, e tal. Não, e a empolgação de tudo que é novidade, né, assim. Aí um momentinho de lazer também, que ninguém é de ferro. Aí chegou agora a primeira desova. Vamos escutar. Ih, peraí. Não, calma aí. Mari, como é que faz para passar o vídeo, filho? Só botar o play aí, não? Foi. Vamos ver se aparece o som. Não, está sem som. Mas não tem problema. Olha aqui, isso daí foi uma emoção, gente. A gente vê isso daí, é porque não aparece a gente falando, mas a gente, olha lá, tá saindo, olha aquilo, não sei o quê. Esse daí tem o uhul, tem todo mundo falando uhul. Muito bom, isso daí é histórico, gente. Foi tão difícil em alguns momentos que às vezes eu duvidava se a gente ia ver e outra isso, coisa, né? olha só, a gente fazia tudo no escuro, porque a gente achava que a luz atrapalhava muito depois da desova. Então, era tudo na lanterna. A Bárbara aí está explicando exatamente o que está sendo feito. Agora estou misturando a colônia lá, a fêmea do 3 com o macho do 8, entendeu? Então, assim, olha, uma garotinha. E olha a escuridão. Aí já foi uma outra desova com estagiários, isso eu acho que já foi 2008, já no Ecoparque. Aí já tinha o patrocínio Petrobras, né, que deu um impulsionamento. É legal da gente falar. Assim, o FNMA foi em 2003, né, que iniciou. E a Petrobras, a gente teve uma seleção pública e a gente concorreu, então, com o Coral Vivo, em 2006, que foi o edital de seleção pública do programa Petrobras Ambiental. E aí nós ganhamos, e aí foi que assim deu um salto Coral Vivo, né? O patrocínio já numa outra escala, que possibilitou a gente se aperfeiçoar em muitas coisas, fazer novas ações, estruturar o projeto, né? Então, assim, foi quando a gente, por exemplo, foi a entrada da Tereza Gouveia, que foi muito importante para o projeto Coral Vivo, que a gente sabia também, tinha ciência da importância da educação, apesar de sermos professores, a gente não trabalhava com escolas, com educação, assim, direta, né? Então, a Tereza trouxe todo esse conhecimento dela, dessa educação ambiental crítica, transformadora e emancipatória, que a gente abraçou no Coral Vivo. Então, é isso, que nem a gente falou, muita gente ajudou a gente formular,
né, o projeto, essa proposta, para ser uma proposta vencedora, né? E aí, então, aí começou realmente o Coro ao Vivo, a partir do patrocínio da Petrobras, começou a atingir outros patamares, né? Essa filmagem é espetacular, foi a primeira filmagem, vamos lá começar, que é um ovócito, que é essa bola grande, e as coisinhas que estão mexendo no entorno são os espermatozoides. Isso daí foi uma filmagem feita em microscópio, tentando entrar ali, né? Uhum. Acho que era legal falar um pouquinho de Olha, como... aí já dá para ver, tá vendo? Olha só, os espermatozoides todos enlouquecidos ali, e essa coisa escura já é o ovócito. Aí, depois da fecundação, então, a gente consegue obter a larva, que é isso aí, a larva plânula. E esse filme é muito interessante, que a gente vê o movimento dela, e olha só, a gente descobriu que ela bate a perninha. Foi a primeira observação de uma natação mais ativa, não só uma questão de cílios, né? E depois disso, depois de muitos anos, a gente observou em outros corais que também fazem isso. Então, é uma larva que tem uma forma muito plástica, inclusive fazendo esses movimentos aí. Ô, Débora, isso daí, se não tiver som, vai ficar sem graça, mas enfim. Deixa eu tentar botar o som aqui, peraí. Fala enquanto a Bárbara fala. Fala, Bárbara. Uma coisa importante também das pessoas saberem, né, é que as referências sobre reprodução de corais fora do Brasil não serviam para a gente, né? Porque essas espécies de coral cérebro são todas endêmicas. Então, ninguém sabia, né? Ninguém nunca tinha presenciado nada disso, né? Então, tudo era muito novo, né? Era o gênero endêmico, né? Nem tinha uma outra espécie diferente, mas o gênero, né? Que só então, ocorre aqui, né? Então, assim, a emoção era muito grande, né? Dessas as primeiras descobertas, né? Sobre esses corais brasileiros, né? E isso também despertava muito interesse até dos estrangeiros. Por exemplo, você se lembra que a gente falou com o Peter Harrison, né, da Austrália? Né? Eram coisas totalmente diferentes. Então, ele acompanhou, a Cris também nos ajudou, né? Assim, a gente falou por telefone, enfim. E aí, depois, a gente também, muito com o pessoal da Federal de Pernambuco, com o Mauro Maida, a gente falou assim, Mauro, coleta aí, porque vai ter a desova, vamos ver o que acontece aí. E aí, depois, teve a sincronia entre as desovas, né? Então, foi uma coisa também espetacular, né? Que depois a gente viu que ocorreu em Pernambuco, né? Em Porto Seguro, em Abrolhos, ao mesmo tempo, né? Então, esse relógio biológico, isso, gente, está tudo contado, muita coisa está contada no livro do Mergulhando, quem quiser ver mais fotos, também saber de mais detalhes, está tudo lá. Nessa época, eu tinha uma grande parceria com a Bárbara Pinheiro, minha xará, Bárbara Ramos Pinheiro, falo com ela até hoje. A Bárbara é ótima. E ela me respondeu no Insta da postagem da live de hoje, então, um abração para a Bárbara. Ela tá acho que eu consegui colocar o som. Vamos ouvir esse jornal aqui? Vamos ver. Demora um pouquinho para carregar. Então, isso há 17 anos atrás, né? 16, porque a desova foi um ano depois, foi 2004. Um apoio da ciência para a natureza, a experiência que permitiu a reprodução de corais em laboratório. Veja agora no Jornal Nacional. Funcionou. E aqui é um pouco mais tarde, né, Débora? Passa esse vídeo também? Pode passar. Esse daí, então, a gente observando. Pode passar, a gente já passa esse, já está aí. Aí já é a Mucismilia brasiliensis, um ano depois, já lá no Arraial da Ajuda Ecopark, né? Que a gente também já conseguiu ver uma filmagem linda do Clóvis, isso em aquário, então a gente também aí já conseguiu definir a época exata da Mucismilia brasiliensis, que a gente descobriu que é no carnaval, né Thaís?
Aí, assim, a gente passou tantos anos para descobrir que uma espécie que basicamente só dá na Bahia, só ia reproduzir no carnaval mesmo. É tão Aí brasileira. a gente volta de novo lá para Porto Seguro com a Bárbara, nos aquários, com as tais placas de recrutamento. E essas placas, né, esses filhotes ficaram anos e anos, né, gente? Porque eu lembro que tinha filhote aí de anos, lá do Corumbau, não sei o quê. Muito legal. E esse aqui não foi possível reproduzir. Vamos passar. Mas a gente devolveu. Tem até uma foto que está no livro, que é a foto que está no post ali da live. Eu estava grávida em 2006 e a gente devolveu vários corais naquela época. Aí já é a imagem maravilhosa dos corais com sexos separados, né? Então, essa é uma fêmea da Montástera cavernosa. Essas filmagens foram feitas pelo Daniel, a fêmea e o macho, né? Ai, gente, é muito emocionante, né, ver essa cena e toda a expectativa, né, que a galera ficava, porque para conseguir flagrar esse momento, né, são horas e horas na frente, né, monitorando ali os corais. Então, assim, isso é um fenômeno muito rápido, né? Então você fica babado, a pessoa tem que se dedicar muito para poder conseguir flagrar isso aí. O vídeo não está passando, mas acho que na foto dá para ver um pouquinho que é essa fumacinha aqui, né, Débora? Esse vídeo ele está no Homem e os Recifes, que também pode fazer download no site, tem essas imagens. Também tem no canal do YouTube, né, do Coral Vivo, tem muitas dessas imagens. Bárbara, e aí? Então vocês estavam falando, né, desses momentos ali de tensão, de não sabe se vai dar continuidade ao projeto, termina um patrocínio, aí cai no vácuo, né? Então, mas até nesses momentos a gente teve o apoio, né, muito grande aí do pessoal do Ecopark, que segurou a onda ali, né? Não. Então, até nisso, né, tinha essa energia que a Bárbara estava falando, né? Essa aceitação, né? Então, acho que a gente foi muito bem acolhido aqui, né, na região, né? Onde a gente chega até hoje, né? Existe uma simpatia, um carinho, né? A gente sente esse carinho, assim, né, das pessoas daqui. Então, eu acho que da Marina, né? Da Marina para o barco, de tudo, né, Thaís? E aí, esses tanques que eram usados para pesquisa, né, eles começaram a despertar a curiosidade dos turistas, né, que visitavam o parque aquático, né? E aí eu acho que a partir daí é que começou a ideia de abrir os tanques também para a visitação, né? Então foi aí que o projeto também começou a expandir um pouco, né, as suas ações além da pesquisa, né? Então, claro que com o patrocínio da Petrobras tinha uma demanda, né, socioambiental, né? Então, inserir a questão da educação ambiental, que foi muito bem feita e é muito bem feita aí pela Tereza, né? As ações de sensibilização ambiental e essa visitação nesses tanques, né, que aconteceram até muito pouco tempo atrás, também era um momento assim muito bacana, tanto para a equipe do projeto que foi, né, preparada para receber esses turistas, como era uma possibilidade muito interessante para os turistas que visitavam, né, o parque num momento ali, né, de descanso ali do lazer, né, dos escorregas e das piscinas, ter contato, né, com esses animais e com um monitor que estava ali explicando e tal. Então, muito, muito legal o que eu acho interessante, assim, todo esse processo, é ver como que existe essa curiosidade e esse interesse das pessoas, das mais diversas, né, de idades e profissões e realidades, o interesse que elas têm, né? Porque o nosso maior desafio, né, sempre foi valorizar e contribuir para a conservação de uma coisa que não está à vista das pessoas, né? A gente olha a praia ali ao fundo, nessa foto, o Recife está ali, mas para ver os corais ali no mar, você tem que mergulhar. Então, não é uma coisa assim tão visível quanto uma mata, né? Uma árvore que você passa ali no seu dia a dia.
Então, a gente sempre fala isso, né, Débora? Que é um desafio, né? A gente está querendo mostrar para as pessoas aquilo que não está tão visível. Então, essa parte dos tanques, né, da visitação dos tanques, também possibilitou que a gente conseguisse atingir. E era sempre também, a gente recebia sempre os alunos, né, das escolas, através de agendamento. Então, quantas escolas, quantos alunos também não passaram aí pela nossa trilha de banners e pelos tanques, até mesmo observando na lupa, né, ali para ver os detalhes dos pólipos, dos corais, né, e tudo mais. E também a gente começou a se inserir também nas escolas, né, então, através de parcerias, né, com algumas unidades escolares aqui, e eu falo de Cabralha, de Porto Seguro, Coroa Vermelha e Arraial da Ajuda, né, e vários projetos que foram desenvolvidos aí, estão sendo desenvolvidos até hoje, né, com as escolas e outros, né. Aqui é uma foto aí eu queria falar da minha vinda, né, porque eu não falei ainda da minha entrada, né, por enquanto eu estava lá em Cumuruxatiba, só de longe, observando a movimentação, trocando ideia. Bárbara falou, até preciso de alguém para trabalhar no projeto, alguém que seja assim, assim, assado. E foi muito engraçado, porque eu estava lá em Cumuruxatiba, e aí conversei com um amigo meu que não quis, e aí depois falei com um outro amigo meu, que aí eu falei, poxa, o Luciano não quis ir trabalhar nesse projeto maravilhoso lá em Arraial da Ajuda, e ele falou, mas eu quero, pode ser eu. E o Romário, né, que é o nosso funcionário mais antigo, né, ele está no Coral Vivo desde essa época e está até hoje, se formou biólogo e está até hoje com a gente. Ele foi, né, uma indicação, né, lá de Cumuru, depois o Luciano se arrependeu e acabou vindo, depois ainda veio o Antônio, depois veio o Beach de Corumbau. Então, o que eu acho assim, muito interessante do projeto é porque ele envolve tanto as pessoas locais, né, como o Brasil todo, né, porque através das redes a gente tem estudantes e pesquisadores, a rede de pesquisa, né, o programa de extensão universitária. Então, você tem... E aqui a gente consegue até fazer essa interação, né, entre pessoas, estudantes e pesquisadores de fora, com a galera que vive aqui, que mora aqui, que nasceu aqui. E isso dá uma interação maravilhosa, porque é o conhecimento tradicional, né, e prático com o conhecimento acadêmico interagindo ali em prol ali de um objetivo. Então, essa foto, quando eu estava lá em Cumuruxatiba, morando e trabalhava com turismo e tal, mas eu estava num momento da minha vida que eu precisava dar uma mudada, mas eu não sabia para onde mudar, né? Estava lá. E aí recebi uma ligação, né, do Clóvis, então, você não quer vir para Arraial da Ajuda trabalhar com a parte de mobilização social do Projeto Coral Vivo? Aí eu falei, meu Deus, eu estava querendo uma mudança, né, e aparece essa proposta aí. Como eu já assim, simpatizava muito, admirava muito o projeto. E antes de eu ir morar em Cumuruxatiba, eu até já tinha pensado em morar aqui no Arraial. Aí eu falei, vou encarar essa, né? É para quando, Clóvis? Adivinha o que ele respondeu? Para semana passada. É tudo assim, né? Para ontem. Tá bom, preciso de uns 2 dias, aí arrumei minhas coisas e vim, né? Não sozinha, né? Vim com as minhas filhas, porque o projeto nasceu em 2003 e minhas filhas nasceram em 2002 e 2004. Então, Janaína e Marina eram pequenininhas nessa época, fizeram 5 anos e 3 anos aqui. E dos desafios, né, que eu tive nessa fase era implementar o programa de estágio, né? Então, a gente queria receber os estudantes, né, do Brasil todo para passarem uma experiência aqui com a gente. E aí a gente alugou uma casa, né, lá no bairro São Francisco, e a gente foi arrumando a casa, essa pintura e algumas outras artes que a gente fez aí no projeto, foram feitos pela Nena e pelo João, né? E foi tudo muito assim, era, como vocês falaram, né? A novidade ali da pesquisa também tinha essa novidade de como é que a gente vai selecionar esses estudantes, como é que a gente vai recebê-los aqui,
o que a gente precisa passar para eles, como é que eles podem ajudar, né, no projeto. Então, tudo isso foi um desafio grande. A gente alugou essa casa, que era o alojamento, então a gente dava alojamento, a gente tinha uma pessoa que era Zel, né, que fazia comida e tratava esses alunos, né, super bem, eram super bem acolhidos, era um clima super legal. E essa aí é no portão, né, do alojamento lá. Né? Então, durante esse ano de 2007, foi quando eu vim para cá e atuei no projeto diretamente aí, responsável por essas ações aí de mobilização social. Fala, Débora. Deixa eu só falar uma coisinha. Você chamou a atenção dos monitores, né, da galera daí, da Zé, o Antônio, Romário, Biti, tantas pessoas, né, o Sandro, tantas pessoas legais, o Léo, que a Bárbara falou, enfim, é até ruim falar nomes, que a gente sempre não fala de todo mundo, mas, assim, como são fundamentais, né, para a gente atingir as pessoas, para trazer isso que você falou, esse olhar da região e seus conhecimentos e tudo mais. A Zéu, no alojamento, foi assim espetacular, era a mãezona de todas. Nossa, um cuidado com todo mundo, um carinho, é muito bom. Assim, a gente tem que valorizar muito esse pessoal assim, nativo, né? Porque sem eles a gente não conseguiria fazer nada, né? Uhum. E os estagiários que vieram de fora também, você vê que hoje tem vários que estão, né, fizeram o mestrado, são pesquisadores da área, né? Então, aí eu lembro que, vamos lá, vamos chamar a primeira equipe de estagiários, né? Fala, Bárbara, fala. Só para lembrar que na foto anterior tem o Cristiano, né? Que não é um estagiário de fora. Também. Cristiano e a Thaís. Ele foi... Né? E Cristiano, então, mas o Cristiano era local, né? Uhum, uhum. Ele era estudante ainda, né? E foi, acho que foi. E depois fez mestrado, doutorado. Não tenho tido contato com ele hoje, mas sei que ele se envolveu muito com o Coral Vivo, né? Muito. Sim, ele ficou durante um tempo responsável pela base de pesquisa, né? Então, ele já foi de tudo, foi voluntário, foi estagiário. Cristiano, muitas fases maravilhosas com a gente. Então, assim, são, como a Débora falou, né? Vários estagiários que passaram e que continuam passando, né? Os ProExs e tal, a gente mantém contato, né? E sempre eles se remetem a essa experiência, né? Como uma experiência marcante, né? Então, isso é muito bacana. E aí a gente, então, fazia toda essa parte, né? De apresentar para eles o que era o projeto e depois eles contribuíam, né? Na pesquisa, no atendimento ao público e várias outras coisas. Foi nessa época também, então, que a gente lançou, né, o nosso jornalzinho, que é o Coral Vivo Notícias, né, então, que inclusive a gente lançou esse ano, né, um livro que reúne todos os volumes desse jornal. Então, é um jornal também muito bacana que aborda temas locais e temas mais amplos também, e que é muito legal a gente ver o envolvimento da comunidade, né, esperando o próximo jornal, o trabalho com ele nas escolas, as pessoas que foram entrevistadas e que estão ali e tudo. Muito bacana também esse trabalho aí com o Coral Vivo Notícias. E a gente passou, então, para essa parte dos cursos, né? Então, eu peço desculpas aí pela qualidade aí de algumas fotos. Então, o Recife de Fora, né? Ele, depois, quando a gente for voltar a falar da pesquisa, né, eu acho que a gente pode frisar um pouquinho mais sobre as pesquisas e tudo que foi feito ali no Recife de Fora. Mas existe um grupo, né, que eu admiro demais, eu gosto sempre de falar deles, que são os guias voluntários do Recife de Fora. Né? Então, é um grupo comandado aí pelo Walter, né? Tem o Mundi, o Pedro, o André e vários outros que também passaram, né, e tal. E eles ficam, né, no Recife de Fora e eles recebem os turistas e eles fazem uma explicação sobre os corais, sobre os recifes, e é maravilhoso. E aí, quando a gente chegou aqui, a gente falou, vamos fazer um curso, né, porque eles ficavam
perguntando um monte de coisa para a gente. Gente, mas era tão legal, assim, a curiosidade, o interesse deles por saber mais sobre aqueles organismos. Então, a gente fez um curso só voltado para eles, né? Depois teve um curso que foi mais amplo, que foi voltado para era um curso de turismo sustentável. E aí, nessa foto, está desfocada, mas tinha gente de Caravelas, de Cumuru, né, de Prado, de toda a região, né? E Alcobaça, e nesse curso, né, a gente teve o Walter falando aqui do Recife de Fora, a Berna falando de Abrolhos, né, a Raquel Miguel, que era do parque aqui do Pau-Brasil, do Descobrimento, falando sobre unidades de conservação. Então, foi muito legal esse curso, e nesse espaço maravilhoso, que é o Cultura Mix do Queco, né? Então, foi muito legal esse curso também. A gente... Então, sempre nesse objetivo, né, de divulgar aquilo que a gente estava conhecendo e descobrindo, né? Então, usamos aí várias ferramentas, né, os jornais e os documentários, né? O Vida nos Recifes é um documentário super didático, maravilhoso, está disponível, gente, para ser assistido aí nas nossas mídias aí. E é muito bom para usar em sala de aula, né? É maravilhoso. E todas as imagens feitas aqui na região, né? Então, eu acho que a história do Coral Vivo, ela é muito marcada por isso, né? Para a gente estar conseguindo mostrar todas essas riquezas que a gente tem aqui, né? E as pessoas conhecendo, valorizando. A gente foi lá em Caravelas fazer o lançamento, né, do vídeo. Depois teve o Homem e os Recifes, né? Esse aqui foi um curso para professores também, que foi assim maravilhoso. Depois tiveram outros cursos também, e a partir daí as parcerias, né, com as escolas que tem até hoje. Então, assim, até hoje eu encontro gente aqui que, se eu vou fazer uma caminhada na praia com ela, ou vou ali no Recife, esse é um Recife aqui na beira da praia, né? E a gente fica observando as pocinhas de maré, as pessoas, assim, elas ficam maravilhadas, elas falam, nossa, Thaís, eu venho aqui a vida inteira, e eu nunca tinha visto que ali tinha uma anêmona, por exemplo, né? Ou que tinha ali um caranguejinho, ou alguma coisa. Então, é muito bacana, né, a gente ver essa mudança, né, de olhar das pessoas, né? Eu acho que o que a gente conseguiu fazer com o Coral Vivo é isso, né? É mudar o olhar das pessoas para esses ambientes, né? E aqui também curso com os professores, então sempre tem, né, a parte teórica e a parte prática. Aqui é um trabalho que é feito com, né, a gente tem um trabalho em 3 escolas aqui, com educadoras, né, dessas escolas, e a gente tem um projeto que é de combate ao lixo marinho. Então, eles reúnem um grupo de alunos e todo mês fazem uma coleta, né, dos resíduos de um trecho da praia. Aqui foi um grupo de uma escola também que foi fazer um trabalho de levantamento dos recifes, né, de Cabralha. Aqui é a foto desse grupo de alunos, né, que todo mês está fazendo essa coleta sistemática, depois a triagem, né, e depois eles fazem os gráficos para saber o que eles coletaram mais, né, e qual é a diferença entre esses trechos de praia. Então, é a ciência cidadã aí sendo praticada. E também, para isso, a gente tem o apoio, né, a agência de turismo que oferece o transporte dos alunos da escola até a praia, né? Às vezes tem alguém que oferece um lanche. E aqui um belo momento ali da história do projeto, né? Surgiu aí uma necessidade. Eu queria que a Débora falasse um pouquinho sobre a saída nossa até Búzios, né? Vamos dizer assim. Isso foi o seguinte, a gente participou, não sei se a Bárbara foi, se você foi também, Thaís, a gente participou de um congresso de biologia marinha que teve em Búzios, né? E ali a gente já vinha
enfim, eu já tinha orientado gente trabalhando ali na região dos lagos, a gente mesmo, eu comecei a mergulhar na época da faculdade, ali em Arraial do Cabo. Enfim, quem é do Rio de Janeiro conhece bem essa região, um lugar muito bonito, né, para mergulhar, é o oásis coralíneo do Laborel, né? Então a gente vai lá e tudo mais. E durante esse congresso, a gente reencontrou a Adriana Saad, que é uma bióloga, e que eu já conhecia também, enfim. E ela, na época, estava como secretária municipal de meio ambiente de Búzios. E ela, sempre muito preocupada com conservação marinha e tudo mais, ela estava num movimento para ver se criava unidades de conservação marinhas ali na região. E aí ela aproveitou que, nossa, estava um Congresso Brasileiro de Biologia Marinha ali, então ela articulou com várias pessoas que já trabalhavam, né, tipo Cadu, né, pessoal do IEPM, enfim. Então, a gente articulou de fazer um movimento de criação do parque e tudo mais, de uma APA marinha e de um parque. E aí a gente se juntou e acabou conseguindo criar, foi um movimento muito bonito, assim, né? Tivemos também uma ajuda do SOS Mata Atlântica, um edital que a gente conseguiu, então capacitamos, tinha o conselho, foi tudo assim, o Marinho, que era o prefeito na época, abraçou a causa, o Chita, também um pescador, aí então era um centro de visitante do Parque dos Corais de Búzios, que funcionava naquela antiga a casinha que tem ali na Rua das Pedras até hoje, que era a colônia de pescadores. Então, era um centro de visitantes todo interativo, maravilhoso, espetacular, assim, né? A Super Uber, também uma empresa de tecnologia maravilhosa que fez com a gente. Então, foi uma passagem que a gente teve ali por alguns anos, e aí acabou também, enfim, por uma série de motivos, a gente acabou saindo de lá e nos concentrando, na verdade, no local onde a gente acha que é mais importante, que é o sul da Bahia, né, que é onde estão os recifes mais ricos, e que a gente, no momento, a gente estava com pouca perna, então a gente quis juntar nossos esforços todos e concentrar numa área, e acabamos saindo dessa área, mas volta e meia a gente faz parcerias ainda, enfim, Coral Vivo trabalha com muita gente na costa do Brasil toda. Vou passar aqui. Esse aqui também foi um curso lá em Búzios, né? Eu vou dar uma passadinha, a gente está com o tempo assim, né? Meio curto, e tem umas 3 perguntinhas para a gente responder. Tá. Aí, eu posso falar. Aí, então, foi também um lugar maravilhoso, espetacular que o Coral Vivo conseguiu fazer, que era tipo um centro de visitantes no Mucugê, né, que é a rua principal turística ali de Arraial da Ajuda. Então, ela era tipo um museu, né, onde a gente expunha os corais. O Museu Nacional emprestou uma coleção maravilhosa, histórica, né, com corais que depois a gente datou. Esqueletos, né? Da UERJ, os esqueletos, e vimos que eram colônias realmente do século XIX. Então, ali, a gente, mais uma vez, nossos super monitores maravilhosos recebiam o público, tinham telas interativas também. Então, era um espaço cultural na Rua do Mucugê, né, que tinha essa parte, um museuzinho, e, ao mesmo tempo, uma loja, né, para poder ajudar o Coral Vivo e a divulgar, na verdade, mais o Coral Vivo, que tinha os produtos todos com estampas de animais e seres dos recifes da região. Foi muito legal. Muito sucesso, né, que deixou muita saudade quando acabou. Vou passar aqui. Então, né, tivemos ações aí com o Coletivo Jovem, né, reunindo aí esses jovens aqui da Costa do Descobrimento, estimulando, né, essa galera nessa idade cheia de energia, querendo fazer alguma coisa, e também o Jovem Mar, que foi o encontro dos coletivos jovens da Rede Biomar, né, e a gente também, nesses últimos anos, vem desenvolvendo a nossa itinerância, né, as ações de sensibilização ambiental através de uma itinerância. Então, a gente vai para a Coroa Vermelha, que é essa foto aí, vai para Santo André, vai lá na aldeia
Barra Velha, em Caraíva, e aí a gente monta o nosso standzinho e oferece jogos, vídeos, muita informação também sobre o projeto. É muito bacana essas ações itinerantes aí. Essa aqui foi uma que a gente fez, que era as crianças na ciência, né, onde a gente estava mostrando aí para as crianças como é ser um pesquisador, um biólogo marinho, um oceanógrafo, né? Então vai desde o mergulho, observação em lupa, né? E muito interessante, as crianças adoram, né, essas ações que a gente faz. A gente também promove o grande mutirão no Dia Mundial da Limpeza, e é muito legal que a gente mobiliza várias localidades, desde Cumuruxatiba até Guaiú, Santo Antônio, né, passando de Santo André. Muito legal essa mobilização aí do pessoal no Dia Mundial da Limpeza. E agora eu queria que a Bárbara falasse um pouquinho, rapidamente, sobre essa parte da pesquisa, e aí a gente vai para as perguntas, tá, meninas? Vou falar bem rápido, né? Eu acho que assim, quando a Débora falou da evolução aí... Opa! Eu estou na conexão do celular. Tá me ouvindo, Thaís? Deu uma travada, mas tá eu acho ruim, que voltou, né? agora. Tenta aí. Tá. Não, vou falar bem rapidinho, né? Como a Débora falou, as pesquisas começaram com esses entendimentos de padrões, processos, muito voltados principalmente para os organismos recifais no primeiro momento, né? E o que eu acho interessante hoje da rede de pesquisas do Coral Vivo é que isso se ampliou, não só geograficamente, né? Hoje a gente tem participação de norte a sul do Brasil, acho que pelo menos do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, né? A gente tem pesquisadores de vários lugares, de São Paulo, né? Enfim, Santa Catarina, do Nordeste todo. Então, teve essa ampliação geográfica, mas teve também uma importante ampliação de temas dentro das pesquisas, né? Então, a gente tem pesquisas na área física, etnoecologia, né, para compreender as relações humanas com os recifes, e não dá para citar tudo, né, porque são muitas coisas, algumas coisas aplicadas, né, como o entendimento da influência do óleo, da influência das mudanças de pH da água do mar. Então, assim, nesses 17 anos, assim, parece até que, quanto tempo? Mas eu acho que para o avanço, né, da rede de pesquisa nesses 17 anos, eu acho que o avanço foi até surpreendente ao longo desse tempo, sabe? Foi realmente um avanço incrível e uma abrangência incrível que se tem hoje, né, sobre pesquisas relacionadas ao ambiente recifal. Então, é muito bacana, assim, a gente que estava lá no início, ver hoje essas realizações todas, né, da rede de pesquisa. Exatamente. Deu sim. Essa foto é do Mesocosmos, né, essa estrutura que a gente tem lá na base também, que dá bastante trabalho, mas também, né, gera um conhecimento assim, maravilhoso, né, com relação a essas influências aí, não só nos corais, como outros organismos. E como a Bárbara falou, né, é uma rede, né, de pesquisadores. Então, tem pesquisadores de mais de 15 universidades que têm a parceria, né, que fazem parte dessa rede e que utilizam essa estrutura que a gente tem, como vocês viram, né, não é fácil manter essa estrutura, tem que estar perto da praia, tem que ter todo um sistema de filtragem, de monitoramento de qualidade de água e tudo mais. Então, a gente vai fazendo as parcerias com esses pesquisadores que querem desenvolver os trabalhos aqui, né? E, então, formando essa grande rede e, de vez em quando, a gente reúne todo mundo para cada um apresentar os resultados dos seus trabalhos. Então, é muito conhecimento, né, científico de qualidade sendo gerado e essas informações, gente, todas são publicadas e estão disponíveis, né? Então, explorem bastante aí o nosso site e as nossas publicações, porque tem muita informação bacana. E aqui, para finalizar, eu queria que a Débora falasse um pouquinho também de uma outra área que a gente atua, que são as políticas públicas, né? Então, ela vai falar um pouquinho
dessa área, que são áreas que se complementam, né? Pesquisa, educação, sensibilização, políticas públicas, comunicação, né? Então, são as várias interfaces aí do projeto. Tá? Eu vou falar bem rapidinho. Bom, o Pancorais, a nossa parte de políticas públicas é coordenada pela Tereza, e o Pancorais, eu acho que é uma ação muito importante que o Coral Vivo faz a coordenação executiva junto com a coordenação geral do ICMBio. Então, é um pacto, né, um pacto a favor, né, em prol da conservação dos ambientes coralinos do Brasil. Então, é um programa assim, que envolve áreas desde o Maranhão e até o sul do Brasil, né, até Santa Catarina, tentando beneficiar 52 espécies ameaçadas que vivem associadas aos ambientes coralinos. Então, isso daí é uma foto da criação. Então, foram 100 pessoas que o Coral Vivo, com a ajuda da Petrobras, conseguiu reunir, né, diversos atores, não só pesquisadores, mas pescadores, enfim, vários usuários dos recifes. Então, assim, só rapidamente seria uma ação de política pública importante a destacar, né? Em termos de comunicação, as nossas redes sociais são bem... temos muitos seguidores, a gente acha muito importante a gente chegar no público, e a questão das redes sociais, com certeza, hoje em dia é fundamental. E também através do site, com muitas publicações, todas disponíveis. Eu acho que o Coral Vivo contribui muito com isso, e é tudo gratuitamente disponibilizado, e assim, muita coisa tem downloads muito grandes. Por exemplo, só o nosso vídeo lá, o Vida nos Recifes, que foi feito até para o curso dos professores, na verdade, só para a gente ter uma ideia, já foi visualizado 178 mil vezes. Então, assim, como é que a gente consegue atingir? Então, acho que é um grande legado do Coral Vivo disponibilizar todo o conhecimento, e, enfim, disponibilizar, está tudo gratuito. Então, é uma das coisas que eu acho que o Coral Vivo conseguiu transformar e atingir as pessoas para a questão da conservação e a importância dos ambientes coralinos do Brasil. Legal. Então, aqui também é do PAN, né? Essa foto do PAN. Para finalizar, né, a nossa apresentação, a gente escolheu essa foto, né? Porque é o casal fundador, né? O Clóvis e a Débora. Não, eu acho que é mais do que fofo, né, Débora? Eu acho que assim, vocês dois lá atrás, né, tiveram essa vontade, esse sonho, né, e realizaram, né, esse sonho e continuam realizando, né? Então, eu acho que é inspirador a história de vocês, a trajetória de vocês, né? Eu admiro muito, né, tudo que vocês fazem até hoje, tudo que vocês dedicaram, né, da vida de vocês. Os filhos sabem bem disso, né? O quanto de dedicação e amor. E como a gente falou no início, né, com muito trabalho, com muita perseverança, com respeito, né, com carinho, né, a gente vai conseguindo conquistar aí, e vocês, o Coral Vivo conquistou muita coisa, e eu acho que ainda está, ainda no seu trajeto, ainda vai conquistar muito mais. Então, a gente tem algumas perguntinhas. Eu queria agradecer muito, né, a todos que estão aqui com a gente, acompanhando. Como a gente falou, todo mundo que, de uma forma ou de outra, joga uma energiazinha, né, ou admira, ou curte uma foto, isso tudo é muito importante. Então, a gente tem algumas perguntinhas que a gente vai tentar responder rapidinho, também para não ultrapassar muito o tempo que a gente tinha planejado de ficar aqui. A primeira pergunta é sobre a nota de 100, né? Então, eu acho que a Débora, de repente, podia responder. Eu acho que a Bárbara deu uma caidinha ali, vamos ver se ela volta para se despedir. Então, Débora, você pode falar sobre essa... Vou falar bem rapidamente. Eu acho que todos se lembram que as notas antes eram só os animais, né? Era o mico-leão, a tartaruga, a garopa e coisas assim. E aí chegou um momento que o Brasil resolveu ter a grande ideia, que eu achei muito feliz, de colocar esses animais nos seus ambientes. E a nota de 100, então, já era a garopa. Então, a garopa vive no Recife de Coral. Então, para a gente foi maravilhoso. Pô, a maior nota do Brasil é um Recife de Coral, né? Então, ficamos assim muito curiosos para saber
E aí até que alguém falou, olha, já saiu na internet e tudo mais, e a gente foi e olhou a nota de 100, e aí ficamos assim muito satisfeitos, e o Coral Vivo, então, ajudou ao Banco Central, nós fomos chamados para ajudar a fazer essa consultoria, então nós colocamos, essas fotos todas são do Coral Vivo, tiradas ou em Abrolhos ou em Porto Seguro, então muitas delas são espécies endêmicas do Brasil, então essas fotos são do Coral Vivo, então é uma coisa que está atrelada à história do Coral Vivo, é a nota de R$ 100, que a gente tem muito orgulho de poder ter ajudado, né, o governo brasileiro com essa questão dessa assessoria na escolha das imagens e das espécies. Legal. Uma coisa que eu sinto, né, que eu acho que a gente está conseguindo mudar, é porque, assim, eu acho que você sente também, né, Débora? Às vezes a gente vê, sei lá, um trabalho de escola ou uma publicação, alguém aqui, assim, né, do Brasil, né, e quer colocar ali uma imagem de um Recife, aí pá, aí bota uma imagem de um Recife que não é brasileiro, né? Você vê um trabalho de escola, aí você fala, ai, não, peraí. Ou outras postagens que a gente vê, ou palestras, sei lá. Então, assim, eu acho que uma coisa que a gente tem contribuído, gente, tem muita imagem bonita, tem muita coisa divulgada, assim, agora, né, o concurso de foto que a gente promoveu, então tá aí, né? Vamos valorizar a nossa fauna, a nossa flora, vamos usar as nossas espécies, né, na hora que a gente estiver falando aí dos recifes de coral. Tem uma outra pergunta. E os nossos fotógrafos, né, Thaís, também. Claro, porque, né, para essas fotos chegarem aqui, né, teve aquele... Exatamente, Bárbara, obrigada, Iva. Uma pergunta que é os principais desafios que o projeto enfrenta hoje. Débora, quer responder? Olha, os desafios que o projeto enfrenta estão junto com o desafio que a humanidade está enfrentando, né? Que é essa questão que a gente está vivendo tão dramática das mudanças climáticas e tudo que a gente está vendo, não só aqui como no mundo. Então, os recifes eles vêm sofrendo muito. Então, isso é um desafio do Coral Vivo também, né? A questão da conservação dos nossos recifes, mas eu acho que o mundo todo está vivenciando um momento de grandes crises, né? Então, a questão do branqueamento globalmente, né? Por exemplo, o ano passado foi, então, assim, tivemos, né, episódios de branqueamento como nunca tivemos no Brasil, com mortandade e tudo mais. Isso requer mais atenção, mais monitoramento, mais envolvimento de pessoas, mais conscientização de que cada um pode fazer o seu papel da questão do lixo plástico, do lixo nos oceanos. Então, assim, eu acho que o desafio não é só do projeto, é o desafio da humanidade, da população, então, assim, está sendo muito difícil, né? Eu acho que a gente está vendo tudo que a gente tem vivenciado aí nos últimos anos, em termos de natureza do Brasil e do mundo também, né? Então, o desafio continua o mesmo, Thaís, é aquele que você falou, é a gente trabalhar com a conservação de um ambiente que não está nos olhos de todos, né? Então, você passar essa mensagem, eu acho que o Coral Vivo tem se esforçado e tem feito isso muito bem, né? De tentar mostrar por que é importante essa coisa que está embaixo d'água, esse recife, desse organismo que parece uma pedra. Por que ele é importante? Mas a pessoa pergunta, mas você come coral? Eu não como coral, mas a gente come quem vive no coral. O recife ele traz milhões de benefícios para o homem. Então, nosso desafio continua o mesmo. E eu acho que cada vez mais, não só da conservação em si daquele ambiente, mas dos hábitos que todos temos que mudar, né? Esse é o desafio do lixo, é o desafio do aquecimento global. Então, é isso. Continua um desafio gigante, Thaís. Mas é isso aí, né? A gente vai enfrentando os desafios e com muito trabalho, né? Com muita seriedade, com muita paixão, a gente vai conquistando aí, né? Então, tem uma pergunta aqui que é sobre parceria com mergulhadores autônomos do local, né? Então,
A gente tem alguns tipos de parceria, principalmente através do monitoramento do Reef Check. Então, vou pedir para essa pessoa que fez essa pergunta, depois entrar em contato com a gente, que a gente pode explicar melhor, tá? E aí, a última pergunta, que eu acho que talvez a Bárbara possa responder. E aí, Bárbara, você é a nossa convidada, né, super especial aqui da live de hoje. Depois de você responder essa pergunta, de repente, queria ver se você queria fazer um fechamento e, assim, falar um pouquinho como é que foi, né, estar aqui com a gente, né, relembrar aí esses momentos e tal. Em todos esses anos de projeto, vocês já presenciaram perda total de biodiversidade coralinas em um local? Perda total de diversidade coralina é algo bem drástico, né? Acho que no Brasil, eu particularmente nunca presenciei, mas eu já vi extensas áreas recifais na Indonésia, completamente destruídas por uma prática de pesca que é a bomba, né? O uso de dinamite, de bomba para pesca nos recifes. E a gente sabe que isso já ocorreu no Brasil também em algumas áreas, em especial acho que na Baía de Todos os Santos, não sei se em outros locais, né? Então, é algo possível de acontecer, né? E se a gente não cuidar, como a Débora falou, né, a gente tem que realmente implementar muitas ações para que a gente cuide, para que esse tipo de coisa não acabe com a fonte de tantos benefícios para tantas pessoas, né? Então, acho que, embora a gente não tenha presenciado isso no Brasil, eu, pelo menos, não presenciei, dependendo das nossas práticas, a gente é capaz de chegar nesse ponto, e a gente não quer chegar aí, né? Então, nesse sentido, assim, a Débora falou bastante desses desafios que tem muito a ver com o que a gente faz em terra também, né? E eu acho que essa sensibilização do coral vivo é fundamental para que a gente se mantenha atento a essas questões, né? Respondi mais ou menos a questão? Sim. Então, Bárbara, você quer fazer uma conclusão, falar um pouquinho aí para a gente encerrar? Eu queria só agradecer, na verdade, né, pela possibilidade que eu tive de trilhar a minha trajetória passando por tudo isso que o Coral Vivo me proporcionou, né? Então, acho que isso, como eu falei lá no início, isso formou quem eu sou hoje como pessoa e como profissional, né? Então, eu sei que tem vários alunos meus aí assistindo que já me mandaram mensagens e tal, né? E é muito bacana a gente ver isso, né? A gente vê que o que o Coral Vivo está plantando aí são várias sementinhas, né? E da mesma forma que plantou em mim, plantou em vários estagiários, várias pessoas que trabalharam no Coral Vivo, né? Então, eu acredito muito nesse tipo de aprendizado em comunidade que o Coral Vivo está proporcionando, né? Isso, como você falou também, né, nunca saiu de dentro de mim, nem vai sair. Então, embora a gente esteja longe, a saudade, né, de estar aí, eu me lembro quando eu fui embora do Arraial, eu não parei de chorar, até pousar no Rio de Janeiro, assim, foram horas de choro, porque tudo isso é muito intenso, né? Essa vivência do local, essa vivência das pessoas, né? Então, tudo isso ficou em mim e eu espero que eu esteja conseguindo, na formação que a gente tem lá na Universidade Federal de Santa Catarina, que eu esteja conseguindo trazer um pouquinho, né, desses aspectos de formação técnica e humana para os meus alunos, porque é isso que a gente precisa para que a gente tenha ações efetivas de conservação da natureza, né? Pessoas que tenham competência técnica, mas que tenham esse olhar humano, né? Para as relações, não só humanas, mas para as relações com o ambiente natural também. Então, só agradecer a esses aprendizados do Coral Vivo. Obrigada. A você também. Muito obrigada, Bárbara, por você ter aceitado o convite, né? E é justamente isso, né? O Coral Vivo ele é composto, né, por um grupo de pessoas e assim cada um com a sua especialidade, com a sua experiência, e essa troca, né, é muito interessante. A gente tem as nossas reuniões, né, do conselho, onde a gente discute questões de pesquisa, de educação, de políticas públicas, comunicação, e isso tudo é um grande aprendizado, né? A gente aprender além da nossa zona de conforto, daquilo que a gente está acostumado, né? A gente poder, igual você falou, né, no início lá da base, todo mundo fazia tudo, né? Então todo mundo
contribui, né, com as redes sociais, todo mundo, às vezes eu estou lá na pesquisa, às vezes eu estou ali, então, assim, a gente vai aprendendo, né, com esse grupo, e eu acho que, assim, é tudo uma questão de inspiração, né, a gente, quando era criança, a gente se encantou com alguma coisa que a gente viu, com um mergulho que a gente fez, com um filme, com uma pessoa, né, e isso foi inspirando a gente traçando, né, o nosso caminho aí pela vida, né? Então, acho que Clóvis e Débora são uma inspiração aí para todos nós, né? São os responsáveis, né, os fundadores do projeto, e, assim, mesmo anos e anos depois, eles continuam ali naquela garra, trabalhando para caramba. Então, assim, é admirável, né, o que vocês têm feito. E dentro de todos esses desafios, dentro de todas essas questões que a gente vive, né, nesse mundo atual, né, eu acho que a gente tem que se agarrar nisso daí, nessa esperança, nesses exemplos, né, do bem, né, e pessoas que fazem e que vêm construindo tanta coisa e plantando tantas sementes, né. Então, queria agradecer a todo mundo que ficou aí nos assistindo, lembrando para seguirem as nossas redes sociais e explorarem bastante o nosso site, tem muito material bacana lá, curtir o nosso canal do YouTube. Débora, você quer fazer uma finalização? Não, muito obrigada pelas suas palavras, Thaís. Assim, eu acho que fundar tem o seu mérito, continuar tem, mas se não tivesse tanta gente com a gente, tanta gente dedicada e que acredita na mesma coisa que a gente, enfim, né, esses anos todos, nossa, assim, a gente precisa de gente, é do grupo. Agora a gente está fazendo o Coro ao Vivo, vai para uma nova fase, outras pessoas estão engajadas agora com a gente, maravilhosas, que eu acho que a gente está ampliando o nosso conselho, a gente vai ter mais gente maravilhosa para ajudar, que está entrando no Coro ao Vivo. Enfim, é aquela coisa, é dedicação muito grande, realmente. É o que você falou, é muita inspiração, mas é muita transpiração também para conseguir fazer coisas. Mas, olha, só com todo mundo, né? Assim, você não faz nada sozinho. Então, eu queria agradecer muito a todo mundo que está aqui, que também é uma maneira de participar, de divulgar, né? E explorar mesmo todo o material que a gente fez. Agora a gente fez o ABC dos Coro ao Vivo, um aplicativo maravilhoso. Acabamos de lançar o manual do Guia do Pescado. Nossa, tem muito material, o livro de colorir, né? Vai vir aí um manual dos professores agora no Dia do Mestre. Enfim, aproveitem, gente, é um material maravilhoso que a gente tem o maior prazer de trabalhar para poder disponibilizar isso para a sociedade. Então, eu queria agradecer muito vocês duas, foi uma delícia estar aqui, pena que o Fábio não podia estar. Queria agradecer também muito especialmente a Aline, que está nos bastidores aí, possibilitando essa live estar acontecendo tão bem, tá, gente? Então, boa noite para todos. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Débora. Obrigada, Thaís. Ó. 17 anos e mais um pouco. Mais um pouco.